Olá pessoal, bem-vindos então a mais um tutorial Chef Tuto. Hoje eu vou demonstrar aqui para vocês como reutilizar os discos de café da cafeteira Tassimo da marca Bosch, tá? Essa cafeteira ela foi desenvolvida para usar esses discos com café em pó dentro uma única vez, tá? É impossível fazer, segundo o fabricante, lógico, reutilizar os discos, né? Você usa uma vez e depois coloca fora e você é obrigado a comprar novos discos. Pelo preço e também mais eu acredito pela opção de você poder utilizar o seu próprio café, no caso aqui o café em pó, tá? Eu acho que é conveniente você aprender essa maneira aqui que eu desenvolvi, tá? Eu vou demonstrar o método que eu desenvolvi aqui. Funciona perfeitamente, tá? E a única coisa que você vai precisar é um disco desse de café usado já, tá? Você vai remover o café, vai precisar um estilete com a lâmina nova, tá? E um pedaço de rolha comum, rolha dessas de garrafa de vinho, tá? Tem que ser rolha mesmo, tá? Eu usei rolha de cortiça mesmo, existem algumas rolhas de outro material plástico, você pode tentar, mas eu acredito que a rolha original mesmo funciona muito bem, tá? E o café em si, o seu café em pó da sua marca preferida, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o que você vai precisar fazer? O disco, eu já peguei um outro disco aqui e fiz uma marca. Com o disco nessa posição, tá? Você localiza essas ranhuras que tem aqui, né? Eu fiz uma marca com caneta, então nessa posição aqui, você deixa o disco nessa posição e essa marca central aqui você imagina como um ponteiro de relógio, onde marcam 12 horas e as 13 horas da tarde. Entre esse espaço aqui, você vai fazer um furo aqui, tá? Eu vou fazer uma observação agora. Esse disco aqui, nós estamos no ano de 2016, essa cafeteira aqui eu comprei por volta de 2014, então os primeiros discos que foram feitos para ela eram de um plástico bem duro e bem resistente, tá? Onde que era impossível você cortar com estilete, era muito difícil. Então o que o pessoal fazia? Usava uma broca dessas de 8 milímetros para fazer um furo na lateral e aí depois tampar aqui, introduzir o café e tampar. Eu tentei fazer isso primeiramente, mas olha aqui o resultado como é que ficou. Você não consegue fazer o furo redondo, porque o plástico é muito mais flexível do que era originalmente. Isso aí eu olhei num vídeo na internet, onde o rapaz usou a broca, obteve sucesso, porém agora os discos novos eles são mais maleáveis, mais flexíveis. Então essa técnica de furo com a broca não funciona mais, tá? Por isso que eu passei para a técnica do estilete. Então, depois que você já localizou aonde que você deve fazer o furo, talvez funcione em outras áreas, né? Mas como eu fiz primeiramente nessa região, eu resolvi marcar para que você tenha o mesmo sucesso que eu obtive. Então você vai marcar aqui, tá? Nessa região aqui. E eu vou tentar fazer aqui ao vivo, né? Durante a gravação, o furo que eu fiz. Com calma, você vai fazendo uma circunferência aqui, tá? Tenta não cortar fundo. Vai fazendo primeiramente a marca. Com o dedão, você vai auxiliando para que você consiga fazer um orifício cilíndrico, tá? E que não fuja disso, tá? Aí, e depois que você já fez a marca, você tenta cortar ele, tá? Aqui você afunda a lâmina, ligeiramente inclinada, com calma aí, com cuidado para não cortar o dedo, né? Segure firme. Aí você vai conseguir remover uma tampa no formato cilíndrico, tá? Aí, ó. Tá? Quase perfeito. Aqui eu vou ter que dar uma cavocadinha mais profunda para que fique mais perfeito o cilindro, o orifício, a circunferência, tá? Pronto. Aí eu já fiz. Tá? Depois que você tem esse orifício aqui, você já consegue remover o café, tá? Quando você terminou de fazer, não precisa ficar perfeito, tá, pessoal?
sendo que fique cilíndrico já é suficiente, tá? Aí você vai remover o café. Como que você vai remover o café? Você não precisa colocar água dentro na torneira, porque o café vai ir para a pia. Então, se você bater aqui, ó, ele já sai. Principalmente se já estiver seco, tá? Se não foi um disco que você usou hoje, esse aqui eu usei há pouco tempo, então ele está úmido ainda. Se ele for um disco que você usou ontem, você batendo aqui, ó, chacoalha e bate, o café vai sair todo, tá? Então, eu vou dar um pause aqui, eu vou remover o café e depois eu continuo. Aqui eu voltei, pessoal, eu vou com o auxílio de dois palitos aqui, você introduz. Ó, aí, ó, você consegue remover. No início você cuidado para não introduzir, para não furar essa região aqui, tá? Dos palitos. Use alguma com cuidado aqui até você remover a primeira porção de café, que depois que você cria um espaço de ar aqui dentro, o resto sai mais facilmente, tá? Tá aí. Pronto. Tá? Eu vou dar um pause aqui no vídeo e aí eu retorno com o disco já limpo. Voltei então, pessoal, aqui eu já removi todo o café, tá? Você só vai batendo assim, os petelecos, que o café vai saindo. Com cuidado você consegue remover todo o café, depois enxágua com água corrente, tá? Tem uma posição aqui, se você deixar nessa posição, a água escorre quando o disco está cheio com água, e você umas 4, 5, 6 enxaguadas, você consegue remover todo o café do interior do disco. Feito isso, você vai ter que agora finalizar esse orifício aqui, tá? Para isso você vai ter que dar um acabamento nessas rebarbas aqui do estilete, que foi feito o corte com o estilete, para que fique sem micro, digamos, ranhuras, né? Para que evite o vazamento depois. Então, para isso, você usa alguma espécie de metal cilíndrico, tá? Eu vou usar uma chaira, a ponta de uma chaira, que ela se ajusta perfeitamente aqui, tá? Então, cuidado para não introduzir demais e fazer o furo aqui, né? Nessa parte de papel alumínio, né? Você simplesmente vai introduzir aqui, ó, e vai ajustar para que o furo fique sem as rebarbas. Para facilitar isso, você vai esquentar na boca do fogão, tá? Você vai esquentar a chaira, a ponta na boca do fogão. Estou esquentando aqui lateralmente, para que você consiga eliminar qualquer rebarba aqui que ficou na hora do corte do estilete, tá? Você não aquece demais, apenas o suficiente para que o plástico derreta, tá? Não é para derreter, não é para queimar. Quando a ponta da chaira está quente, você já consegue eliminar aquelas micro ranhuras, tá? Com calma, com paciência você consegue. Aquece uns 30, 40 segundos a ponta da chaira. E aí você já consegue dar esse acabamento aqui, que é extremamente importante, tá? Para evitar que ocorra o vazamento de água no disco. Tá aí. Acredito que já está perfeito. Dá mais uma. Mais uma. Pronto. Aí. Agora deu até uma derretidinha. E aí ficou perfeito, tá? Pronto, essa parte está pronta, então. Você já tem o seu disco. Agora o que você vai fazer? Vai encher com café, tá? Para isso, você pega, se você quiser conferir, você pega o seu disco aqui lacrado, tá? Você coloca ele na balança, tá? Na balança, tarra, né? Marca 0, remove o disco e coloca esse disco aqui. Aí você vai ver que o conteúdo, ó, são 8 gramas de café, tá? Então você vai ter que colocar 8 gramas de café. Então você pega o seu disco vazio, coloca na balança zerada, coloca, tarra novamente em 0 e vai enchendo aqui, tá?
com essa colher aqui que é de café ou de cafeteria, você vai, ou uma espécie de espátula, se você não tiver, você vai calmamente enchendo aqui, ó, o seu disco com o seu café de sua preferência. Eu recomendo usar um café forte, tá? Porque esse café aqui que eu estou usando, ele não é muito forte, e quando eu fiz o primeiro expresso, né, esse disco aqui é para fazer café expresso, o resultado foi um expresso não muito forte comparado com o disco original. Então eu acredito que o café usado pela Tassimo é um café extra forte, tá? Independente do que está escrito na embalagem, porque são apenas 8 gramas de café. Então 8 gramas de café para fazer um expresso é pouco café, tá? Então eles devem usar um café bem forte. Então essa é a dica aí que eu deixo para vocês também. Então eu vou pesar agora na balança, vamos ver quanto que está marcando. Eu vou dar um pause aqui até eu terminar de encher. Pronto, voltei. Já tenho o disco cheio, completo. Agora eu vou limpar o café que fica aqui na borda, para que a vedação fique perfeita. Então, já terminei de usar o café. Tá? Agora nós vamos partir para a parte do tampão, de fechar o orifício. Tá? Para isso nós vamos usar a rolha, então. Uma observação ainda, pessoal, se você não tiver balança, você pode pegar um disco e tentar aproximadamente colocar a mesma quantidade de café. Você não pode colocar muito café para que evite que forme muita pressão na hora que entrar água. Tem que ter o espaço da água e o espaço do café. Se você tiver uma balança, ótimo. Eu lembrei agora que você pode, depois de ter como o disco pesa 6 gramas e a quantidade de café são 8 gramas, o total, um disco completo, são 14 gramas. Então, se você pegar o disco vazio, a balança zerada vai enchendo de café até que pese 14 gramas. Pesando 14 gramas está ok, tá? Agora vamos fazer a parte do tampão, que é bem simples, por sinal. Você vai precisar do estilete, um pedaço de rolha. E aí o que você vai acompanhando, como é que eu faço aqui? Você vai cortar, primeiramente desse modo aqui, tirar os 4 lados e deixar um quadrado central, tá? Não muito pequeno, tá? Dessa maneira, tá ok? E depois você vai tirar mais uma vez um tanto aqui desse modo, tá? Vai tirando de novo um filete dos 4 cantos do seu quadrado aqui, seu retângulo de rolha, tá? Aí vai começar a ficar arredondado, tá? Você vai dando mais um acabamento para que fique mais redondo possível, tá? E o resultado final é que você vai ter uma espécie de cunha, tá? Mas a ponta aqui vai ficar cilíndrica e a ponta do quadrado vai ficar um pouquinho mais... vai ficar maior no caso, né? Então, esse formato de cunha, assim, né? Então, conforme você vai introduzir dentro do orifício, vai ficando maior, então a pressão vai sendo maior, tá? Eu vou dar mais um acabamento aqui. Agora você vai experimentar aqui se ficou muito grande. Se ficou muito grande ainda, você corta mais um pouquinho. E vai ajustando para que a ponta da rolha se encaixe no orifício que você fez do disco, tá? O importante é que a ponta entre, tá? Depois o resto você... Aqui ficou ainda grande. Tira mais um pouco. Eu não vou cortar o vídeo aí para que você acompanhe aí o passo a passo. Pode ser que fique um pouco extenso o vídeo, mas
a ideia é que você consiga fazer na sua casa a reutilização dos discos da Tassimo, porque eu acredito que no Brasil é muito caro. Tá pronto, vamos ver se entra. Aí, já tá entrando, tá? Eu vou tirar mais um pouco aqui. Como se você apontasse um lápis, tá? Por isso eu preciso um estilete bem afiado para que o corte seja preciso, tá? Tá aí. Dá para ver aí? Vamos ver se tampa agora. Aí. Ele já entra com calma, você vai apertando, introduz. Você vai ter que introduzir alguns milímetros. Dá para ver aí, ó. Tá? Depois de introduzido aqui alguns milímetros, a vedação já está perfeita, tá? Agora o que você vai fazer? Você vai cortar essa parte aqui, tá? Só que você não corte rente aqui, você corta e deixa uma extremidade, tá? Eu vou fazer a marca aqui, vou remover e vou cortar aqui onde que eu fiz a marca, tá? Vou posicionar aqui o estilete. E vou cortar o tampão aqui, tá? Pronto, aí vai ficar mais ou menos desse tamanho aí, ó, tá? Agora eu vou tampar aqui novamente, tá? Com calma, vai girando, para que vai entrando e... Pronto, aí, ó. Vai ficar cerca de alguns centímetros, alguns milímetros para fora, eu acredito que uns 3 ou 4 milímetros, tá? Que acompanhe essa curvatura aqui. Agora eu vou passar para a máquina, tá? Vamos ver o encaixe aqui, ó, na hora de fechar aqui. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o disco original, tá? Original. Então você acompanha aqui como ele fecha, ó. Tá? Sem essa mesma pressão que você faz, você vai ter que ter aqui na hora de usar o disco com o tampão. Então, note aqui, ó, que ele tem que a rolha tem que ficar aqui, ó, acompanhar essa curvatura aqui, ó. Você com calma tenta fechar, se não fechar, você tenta introduzir um pouquinho mais ou ainda cortar mais um filete aqui, ó, do seu tampão, tá? Que essa tampa aqui da máquina, quando ela fechar, aqui em cima ela tem uma borda, tá? Aqui em cima tem uma borda interna que vai cobrir o disco, tá? E quando essa borda cobrir aqui, ela vai pressionar a rolha. Quanto mais ajustado aqui você deixar, melhor vai ser, porque daí ela vai fazer pressão aqui, evitando que o vazamento se prolongue, tá? Aí, ó, quase que deu. Ó. Pronto, tá? No momento que você fechou, tá perfeito, tá? Você já pode fazer o seu café. Eu vou colocar o copo agora. O único inconveniente é que, ó, o disco desaparece, ele fica preso aqui em cima, tá? Por causa da pressão ali da parte superior que faz aqui na rolha, tá? Mas isso não é problema, tá? Isso até vai auxiliar na hora da vedação. Então, pronto, fechado. Vou pegar o copo. E vamos fazer um expresso aqui. Conferir o volume de água, tá ok? Então vamos ver se vai... Eu vou pegar a câmera na mão agora, tá? Para mostrar para vocês que não ocorre muito vazamento aqui. Que esse é o objetivo. Tá? Vamos apertar aqui. Tá? O objetivo é que o café flua somente no meio aqui e não escorra pelas laterais. Como eu fiz rapidamente esse tampão aí com a rolha, talvez ocorra um pequeno vazamento, mas esperamos que não. Aqui, ó. Vamos acompanhar aí, vamos acompanhar então para ver se não vai ocorrer o vazamento. Eu já fiz 3 ou 4 tentativas e nenhuma delas houve vazamento. Tá aí, ó. Dá para ver que está saindo café sem vazamento lateral, tá? Isso significa que aí é um pequeno vazamento no final,
tá? Mas isso não é nada comparado com outros métodos que eu vi no YouTube, onde eu escorria muita água aqui. Só no final foram algumas gotas aí que deu para ver que caiu, mas fazendo com calma, né? Você ajustando bem o tampão ali, você vai ver que não vai ocorrer esse vazamento. Vamos aguardar aqui o final, tá? Aí vamos poder abrir e você vai poder acompanhar e ver o estado do disco após a extração do seu expresso. Aqui já dá para ver que o café saiu perfeito, ó. Espuma, tá? Quantidade ideal de água. Você tem o expresso, aqui já liberou. Vamos abrir aqui, ó. Como eu falei para vocês, o disco fica preso em cima, mas você remove muito facilmente. Aqui dá para ver, ó, que não tem excesso de água, não alagou a máquina, tá? Eu vou remover essa parte aqui também para vocês verem. Normalmente isso aqui também ocorre com um café normal, tá? Esse volume de água aí, tá? Isso aí tá ok, tá normal. Então, olha aí o método, ó, do tampão com rolha, dá pra ver que funciona muito bem, tá? Isso aí, espero que vocês tenham gostado, dá um like aí se você curtiu, tá bom? Até a próxima então, pessoal.